Sala TUSP, o podcast do teatro da Universidade de São Paulo. Uma sala virtual onde a gente conta histórias da história do teatro. Olá, ouvintes do Sala TUSP, de volta na nossa sala virtual, onde a gente conta histórias das histórias das teatralidades brasileiras. Chico não tira sarro disso. São as histórias das teatralidades brasileiras. Isso. Fala isso 3 vezes. Não, pode ser que o espírito de Aristóteles apareça aqui na minha sala. Exatamente. É muita teatralidade junta. Histórias da história das teatralidades brasileiras. Depois de um longo inverno, estamos novamente de volta com o nosso Sala TUSP, mais um episódio. Estivemos muito assoberbados, pois as atividades presenciais retornaram com tudo e a gente acabou tendo uma certa dificuldade em manter aquela nossa frequência, mas não desistiremos jamais, não é, Chico Pérez? Exatamente. Vamos andar como a tartaruga dos mexicanos. Lento, pero seguro. Muito bom. E a gente está conectado também com um lugar que vai ser um baú de informações, porque a partir de agora, depois que conversamos com o Dourado, nós não vamos mais parar de falar de Pernambuco. Nós estamos aqui com o Felipe Genu, Luiz Felipe Batista Genu, historiador, que está diretamente falando conosco de Recife. Oi, Luiz. Oi, Maria. Oi, Chico. Boa noite, gente. Te chamei de Luiz, mas você é mais conhecido como Felipe, né? Isso. É mais Felipe ou Genu mesmo. Genu, pronto, Genu. Então, estamos aqui com o Genu, eu vou apresentar ele para vocês. O Genu, ele é graduado em História pela Universidade Federal de Pernambuco e mestre em História pelo Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Pernambuco. No mestrado, ele desenvolveu uma pesquisa sobre as articulações entre teatro e a política em Pernambuco na década de 1960, tendo como referência a trajetória do Teatro de Cultura Popular, o TCP, do Movimento de Cultura Popular, e é sobre isso que falaremos hoje. Atualmente, o Genu está continuando a sua pesquisa aí nessa linha, desenvolvendo uma pesquisa sobre os intelectuais e as políticas públicas na área da cultura e da educação, que eu também já fiquei muitíssimo curiosa. É isso, Genu? Acrescentar algo? Não, precisa. É exatamente isso. Depois de me concentrar no teatro, agora não deixei o teatro de lado, mas eu estou incluindo também o pessoal que estava ao redor dele ali. E aí, é difícil separar, né? Sim. É difícil separar nessa história específica do movimento de cultura popular, porque eu acho que tem várias forças aí conjugadas, e eu acho que de cara a gente já pode apresentar o que foi o movimento de cultura popular, como ele surgiu e o que ele significou na história não só do Nordeste, mas na história do Brasil. Claro. O movimento de cultura popular, o MCP, ele foi uma iniciativa, né, da Prefeitura do Recife, junto com alguns intelectuais que estavam ligados, digamos assim, à base política do Miguel Arraes. Alguns deles haviam voltado da Europa, então tinham estudado lá e tinham tido contato com um movimento, né, de cultura, o que seria uma espécie de movimento de cultura popular de lá, né, que era o Povo e Cultura, lá da França. Isso é uma tradução minha, porque eu não encontrei o que seria uma tradução formal e eu não quero me arriscar no francês. Então, eles têm contato lá com, né, o Germano Coelho, a Norma Coelho, eles têm contato com essas iniciativas relacionadas à cultura popular, às ideias de criar novas coisas ligadas às expressões culturais do povo, e tentam implantar aqui. Né? E aqui eles vão encontrar outros artistas, como, por exemplo, o Abelardo da Hora, que também já tinha suas experiências no ateliê coletivo,
né, nessa linha de buscar inspiração no que o povo falava, no que o povo vestia, no que o povo pensava, e até nas formas em que o povo vivenciava a cultura, né, as brincadeiras, as expressões culturais do povo, e criando coisas. Então você vai ter ali, no início da década de 60, uma espécie de confluência de força, digamos assim, né? Onde você cria uma situação que favorece isso. Por quê? Você vai ter, nesse período em Pernambuco, partidos e forças políticas mais de esquerda, mais interessadas em mudança, né? Uma ala que não se dizia de esquerda, mas que se dizia católicos progressistas, né? Todos se unindo para, primeiro, chegar ao governo e tentar fazer transformações, né? Na época, por exemplo, antes dessas forças se organizarem, até 58, Pernambuco era governada pelo Cordeiro de Farias, que era um militar. Em 58 eles ganham a eleição, aliás, em 55 da prefeitura, depois em 58 o governo do estado, mas aí brigam com o candidato que é eleito e aí se organizam para a eleição de Miguel Arraes como prefeito. Curioso que isso acho que difere um pouco do movimento no Sudeste, no Rio e São Paulo, especialmente, quando a gente pensa, por exemplo, no CPC, que era uma tradição muito ligada ao PCB, ao PC, né, na época, e mais restrita a essa vertente. E no caso do MCP, vai ter uma união aí com o pessoal da Igreja Católica, com as ligas camponesas, é isso, né? Isso, as ligas nem tanto, né? As ligas nessa época, digamos assim, eram um movimento à parte, elas já eram as ligas camponesas, né? Eles surgem ali em 55, eu acho que em 59, 60 eles já conseguem uma primeira desapropriação de terras, então já era um movimento muito grande. O que é que a gente vai ter no MCP? Você vai ter, há membros do Partido Comunista também, certo? Mas, digamos assim, não havia uma separação tão forte como a gente vê em outros lugares. Eles conviviam, havia os conflitos, mas eles vão conviver também com pessoas que não eram comunistas, eram da igreja, eram de movimentos jovens e que queriam, de alguma forma, digamos assim, se voluntariar para melhorar a situação inicialmente de Recife, né? Posteriormente do Estado. Por quê? Porque na época, além dos exageros que há, claro, da imagem de pobreza do Nordeste, o Nordeste era uma região muito pobre, até por falta de investimentos mesmo, e de mau direcionamento desses investimentos, né? Então, o que acontece? Quando Miguel Arraes chega ao poder na prefeitura do Recife, né, ele começa a ouvir muitas queixas das pessoas em relação aos setores, inicialmente da educação. Então, as taxas de analfabetismo eram enormes, você não tinha a escola pública, digamos assim, da prefeitura nessa época, né? O que você às vezes tinha eram bolsas de estudo em escolas particulares dadas pela prefeitura, mas que atendiam um público muito pequeno, tá? Então imagine meu espanto quando de vez em quando eu escuto histórias tipo voucher educacional, hoje em dia o pessoal querendo voltar a esse tipo de coisa, né? Na verdade, a nossa conversa de hoje é sobre ontem e hoje. Sim, muitas coisas. Ontem igual a hoje, igual nos piores aspectos, nos melhores eu temo que não. Infelizmente. E aí, diante dessas queixas, né, do analfabetismo, da falta de educação, parte dessa intelectualidade que estava ali no entorno de Arraes começa a ir se articulando com artistas, né, e vão pensando formas de agir. E aí o que acontece? Você não tinha, por exemplo, uma Secretaria de Educação da prefeitura. Você tinha, né, a nível estadual algumas coisas, mas no nível da prefeitura não tinha. Então eles vão chegar num formato de instituição onde eles pensam o seguinte: bom, a gente inicialmente quer uma instituição para alfabetizar as pessoas. Só que, se a gente fizer isso pelos meios públicos comuns, assim, uma secretaria de alguma coisa, você vai ter certos entraves jurídicos do próprio funcionamento da burocracia. E aí eles criam um modelo onde você vai ter uma instituição particular, que vai ter todo o seu registro feito em cartório, etc., não tem fins lucrativos, mas essa instituição vai trabalhar para a prefeitura numa espécie de convênio. E aí você vai ter a formação do movimento de cultura popular. Por quê? A ideia inicial de apenas formar escolas de alfabetização para crianças, jovens e adultos, ela vai crescendo, porque você vai ter uma galera ali de várias partes, não só educadores. Então você vai pegar, por exemplo, e é aí que eu falo como
digamos assim, é como se o Recife na década de 60 fosse uma espécie de tempestade perfeita, só que no bom sentido, porque você vai ter um prefeito e um grupo político de esquerda chegando com força, e aí você tem um Paulo Freire jovem querendo trabalhar com alfabetização, você vai ter atores, você vai ter escritores, todos convivendo aqui e tendo um objetivo em comum, que era lutar contra aquela pobreza, contra o analfabetismo. Então, o que acontece? O que começa como um movimento contra o analfabetismo vai se desdobrar em vários departamentos que vão incluir teatro, vão incluir publicações de livros, vão incluir festividades. A parte de festividades do MCP é muito intensa. Então, eles não só vão fazer, por exemplo, as festas convencionais na rua, né? Não é porque se tinha muita festa de clube, então vai ter carnaval na rua, vai ter São João na rua, vai ter Natal na rua, né? Como eles também vão criar outras coisas. Então, o Recife vai ter o primeiro festival de teatro, vai ter o primeiro festival de cinema nessa época, da história da cidade. Tudo isso com o MCP à frente. Então, o movimento de cultura popular ele é formado, né, por intelectuais artistas ligados a esse grupo político mais à esquerda, ou que prefere ser chamado, e se chamava na época de progressistas, né? Eu respeito isso, eles se chamavam assim, então eu chamo assim também, e que queriam, de alguma forma, modificar o que eles viam na cidade, que ainda era uma cidade bastante elitizada, sabe? Aquela coisa que o Darcy Ribeiro fala do ranço, né, da elite brasileira, a gente sente isso muito no Recife. Ainda Sim. hoje, em certa medida, você tem os bairros e os lugares frequentados por essa elite, então você ainda sente muito isso. E essa ideia de cultura popular, eu sempre eu paro nela, que era uma discussão na esquerda muito forte, né, do que seria a identidade, uma identidade nacional, né, tem esse caráter nacionalista, de certa forma, mas em caráter de alcance do território e especialmente de interlocução com as diversas camadas sociais, né? Especialmente as camadas mais pobres, porque o que interessa como motor da transformação da revolução, enfim. Isso. E aqui mais para o sul, essa discussão, acho que era uma discussão muito de dentro do PC também. Mas é curioso, essa ideia de cultura popular aí no MCP, ela veio da França, eu fiquei bem curiosa com isso no seu trabalho, assim, quando tem colocações sobre o Barthes, mas antes disso ainda, colocações sobre o movimento de cultura popular na França, vindo de uma ideia do século XIX, é isso? Isso, é por aí mesmo. Assim, claro, e alguns autores apontam isso, né? O MCP ele é um movimento de uma intelectualidade classe média para cima, né? Uhum. Então, claro, aquela postura, e isso até no próprio estatuto dele, de uma classe que vai levar para outra o conhecimento, no sentido de promover a libertação daquela outra classe que está ali aprisionada. Mas isso vem muito justamente dessa tradição francesa. Olha que O Germano Coelho, interessante. que é um dos fundadores, né, pelo menos ele sempre reforçou isso, que ele vai estar na França acho que era o doutoramento dele, então ele fica morando lá um período da vida junto com a esposa, e lá eles vão ter contato com toda essa atmosfera de cultura popular que se falava lá nessa década de 50 e 60. Então é Uhum. sempre uma fonte que ele está sempre remetendo nos escritos dele sobre como foi importante esse período. E aí, enquanto eu estava pesquisando, eu fui descobrindo, para mim também foi uma surpresa, né, que essa coisa de cultura popular era algo muito maior e, digamos assim, vinha de muito mais longe também. E no caso do Recife, de Pernambuco, não sei, posso falar assim, mas o TEP tem uma influência grande nisso, não é? Do começo, de quando começa a se pensar num teatro mais acessível e ligado à cultura, uma cultura nordestina especificamente. O TEP, para quem não sabe, o Teatro Experimental de Pernambuco. Não, perdão, o Teatro do Estudante de Pernambuco. Isso. O TEP foi o Teatro do Estudante de Pernambuco. Que eu me lembre foi a primeira iniciativa, assim, digamos, que lançou dentro do campo cultural aqui
nomes como do Hermílio Borba Filho, Ariano Suassuna, tá? Então eles vão aparecer aí. Eu não sou especialista neles, mas eu precisei conhecer um pouco. Então, assim, o TEP ele ocorre ali na década de 40, e justamente ele vai ser uma influência, inclusive para o TCP, no sentido de, bom, o teatro ele pode comunicar ideias, ele pode causar reflexões, então é importante que a gente leve esse teatro para fora do teatro, né? Então eles vão ser os primeiros a pensar, por exemplo, de que maneira a gente pode fazer uma peça de teatro com a qualidade boa, né? Mas levar essa peça para onde o povo possa ver, possa se divertir, possa refletir com o que é apresentado. Eu estou rindo aqui porque eu estou lembrando da história da barraca, né, que eles constroem no centro de Recife para fazer teatro gratuito, né, uma lona de circo, mas depois era tão grande que eles não conseguiram sair para chegar nos lugares. Se não me engano, era uma barraca que a Marinha deu para eles, emprestou, e aí era muito difícil de montar. Acaba ficando lá. Fica fixo. Eles vão dar outro jeito. Era móvel fixo. Acabou que ficou lá. E aí, assim, é interessante, e aí é até um distanciamento que existe do TEP, entre o TEP e o TCP, que para eles a cultura popular era muito mais uma espécie de, no sentido, né, de uma inspiração, certo, para a criação artística. Então era trazer essa cultura do povo daqui da região como inspiração para o que eles iam tratar no palco, para as peças que eles iam desenvolver e encenar, né? No teatro de cultura popular, a ideia de cultura popular é essa, mas inclui já aí a questão mesmo da abordagem direta, digamos assim, né, de temas políticos, da crítica social, da difusão de uma ideia de revolução via teatro. Você já tem uma diferença, como se fosse, talvez, aprimorando algo que estava lá também, né, porque o Hermílio ele tinha suas simpatias políticas mais à esquerda e tal, mas que eles não acentuavam tanto, porque e aí vem uma outra questão muito importante para o pessoal nesse período, né, que era a preocupação em não se tornar um grupo apenas de agite-prop, porque eles entendiam que isso causaria uma perda estética, né? Eles não queriam se tornar um grupo que se preocupasse só com a propaganda, o TEP, né? Então, eles não vão enveredar muito por isso. O TCP ele vai atuar em alguns momentos muito claramente Sim. com a gente próprio. Como é que surgiu o TCP, que na verdade surgiu agora sim como Teatro Experimental de Cultura? Bom, vamos lá então. É muita sigla, pessoal. E agora que a gente começou a falar de teatro em Pernambuco, se aprontem, anotem, porque vai ter várias siglas daqui para frente. Sim, é TAP, TEP, TUP, um monte dessas. Na dissertação eu ficava doido às vezes para me lembrar. Eu anotei uma lista do lado assim, para saber do que eu estava falando agora às vezes. Bom, vamos lá. Quando o MCP se estrutura, ele vai ter diversos departamentos, diretorias, coordenações. É algo assim. Se você olha o plano deles, você vê que é algo que realmente foi muito elaborado. E aí o que acontece? Dentro de um desses departamentos, se não me engano, acho que era de difusão da arte e da cultura, difusão da cultura, eu acho. Você vai ter a criação, né, de subdepartamentos que estavam destinados a justamente, digamos assim, ajudar a proliferar ou a viralizar, para usar uma sigla dos jovens atualmente, a cultura, as expressões culturais, ao mesmo tempo em que também, claro, né, vai, digamos assim, propagandear os valores sociais que o grupo defendia. Afinal, você está falando de grupos de intelectuais e artistas e, assim, todo lugar tem suas ideologias. É uma coisa, inclusive, que eu aprendi durante a pesquisa. Tem um artigo de, acho que 10 páginas, 15 páginas, da Iná Camargo, que salvou a minha vida durante a pesquisa. Certo? Ela e o Raymond Williams são fundamentais para mim nessa pesquisa. E ela sempre fala que tudo é político, tudo é ideológico, né? Principalmente quando você vai dizer que não é. Então, você vai ter, dentro desse departamento, valores sociais, visões de sociedade, visões sobre a arte, né, que eles queriam
proliferar, que eles queriam, digamos assim, colocar como válidas, né? Dentro das disputas que você vai ter na época. E é aí que o Luiz Mendonça, que era um ator daqui, certo? A família dele é a família que, digamos assim, fundou o Teatro de Fazenda Nova, que todo ano encena a Paixão de Cristo. Não sei se vocês já viram propaganda ou se já tiveram a oportunidade de assistir, que é o maior teatro ao ar livre, Sim. etc. Pronto. Então, o Luiz Mendonça, se não me engano, se não me falha a memória, a família dele, acho que o pai dele começou encenando a Paixão de Cristo pelas ruas de Fazenda Nova. Então, ele era um cara que desde pequeno ele tinha contato com o teatro, tá? E ele era membro do Partido Comunista, ele vai se envolver com o MCP. O nome tanto dele como da noiva dele na época, que era Ivaninho, estão na ata de fundação do MCP. Né? Também está lá, por exemplo, o Ariano Suassuna, Hermílio Borba Filho. E aí o que acontece? O teatro meio que surge dentro do projeto do MCP, justamente com essa ideia de você levar para os lugares mais longínquos, ou como eles gostavam de dizer, levar para o povo a cultura, né? Levar para o povo a visão de mundo deles, levar para o povo o divertimento também. Tá? Então, porque a gente tem que lembrar que a gente está numa época em que acho que talvez o principal eletrodoméstico de comunicação fosse o rádio. Né? A TV Sim. tinha, mas não era para todo mundo. Então, o teatro ele aparece aí como um meio privilegiado de comunicação, digamos assim. E aí o Luiz Mendonça assume a direção disso após o Ariano Suassuna se afastar. Né? Porque, primeiramente, essa direção desse departamento de teatro é dado para o Ariano, né? Que na época já era o Ariano, digamos assim. Né? Já tinha havido a primeira montagem do Auto da Compadecida, então ele já era um cara badalado, já era, creio eu, também professor da Universidade do Recife, do curso de Arte Dramática. Então, primeiramente, é dado a ele, mas ele acaba se afastando depois, porque ele vai discordar de como o teatro estava, de como ele entendia que o teatro estava sendo tratado ou da direção que estava sendo tomada, então ele acaba saindo e aí eles colocam o Luiz Mendonça, né, que era um cara que tinha uma certa experiência, mas, digamos assim, a gente ainda poderia colocá-lo como um iniciante, né, e ele toca o projeto e junto disso é muito interessante notar porque como o MCP está, digamos assim, junto do poder público, então, esse poder público também serve como uma espécie de alavanca para o grupo. Em que sentido? A partir do momento em que eles decidem montar um grupo de teatro, eles vão também promover o primeiro festival de teatro do Recife. Certo? Você já tinha, por exemplo, concursos de peças aqui que eram feitos pela Universidade do Recife, e aí você resolve fazer o primeiro festival, né, para dar justamente o espaço para esse grupo chegar, junto com outros que vão vir do Brasil inteiro. E aí o Luiz Mendonça se propõe a dirigir também, né, uma peça que eles vão montar de um autor que na época era principiante também, que era o Luiz Marinho. Então vejam, são várias pessoas que depois vão se firmar como importantes no cenário, seja local, seja nacional também, mas que nessa época estão começando. Então Luiz Marinho depois vai se tornar um autor famoso de peças, vai ser encenado pelo TAP aqui, etc. E ele vai escreveu uma peça chamada Derradeira Ceia. Né? E aí o Luiz Mendonça pega essa peça para encenar e vai juntando a turma que queria fazer teatro, que estava de alguma forma ligado ao MCP. E aí vão aparecer outros jovens, por exemplo, o José Wilker nessa época. E se não me engano, era o mais novo deles. Então ele realmente era muito jovem, porque entre os jovens ele era o caçula, digamos assim. E é muito curioso como aparece, né, o primeiro, o Wilker, mas aparece também em algumas montagens, aparece o Jabor, né, que tudo bem, dá para entender, era ligada a todo o grupo do Cinema Novo lá, mas é engraçado a gente ver essas pessoas que depois se tornaram, o Jabor mais, mas enfim, bastante conservadoras, e que estavam aí nesse início, assim. Todo mundo foi curiosamente, me veio na cabeça muitas vezes o filme do Cacá Diegues, que também era dessa turma, também. que é o Bye Bye Brasil, e que o Wilker é magnífico, né? E aí junta esse pessoal, né, e na correria de montar, eles começam o primeiro nome, é o Teatro Experimental de Cultura.
né? E aí, assim, eu me lembro de ter percebido que, assim, é uma coisa literalmente muito corrida, então o nome está bem de acordo com isso. Eles vão experimentar, eles não têm muita direção, né? O próprio MCP estava começando, então eles não têm uma direção certa para onde vão. Ah, 61, isso era 61. 61. que Estamos em foi 60. junto com a renúncia do Jânio Quadros e a subida do Jango, ou seja, era assim Isso. epicentro mesmo. Isso. Toda essa tensão, né? E aí vale lembrar que Recife é a sede dos comandos militares do Nordeste em Recife, da Marinha, da Aeronáutica, do Exército, né? Então, isso é sentido. Essas crises são bastante sentidas por aqui também. Tá? E o pessoal publica nos jornais. Então, diante de toda essa tensão, né, inclusive isso afeta a própria programação do festival, que é adiado, se não me engano, em cerca de um mês, para meio que esperar se resolver essa crise nacional, e aí depois é que você vai ter o teatro. Né? E aí eles organizam, fazem essa encenação, né, da derradeira ceia, é muito bem recebida, é muito elogiada, principalmente o texto do Luiz Marinho. Acaba que no ano seguinte, porque aqui existia uma tradição de você dar prêmios, tá? A Associação de Cronistas Teatrais de Pernambuco, ela dava prêmios para os melhores do ano anterior. Era uma espécie de Oscar do teatro, digamos assim. Então, o Luiz Mendonça ele vai ganhar um prêmio desse de melhor direção, né? Se não me falha a memória, o Luiz Marinho também ganhou de texto, certo? E já era um texto premiado pelo concurso da Universidade do Recife também, tirou terceiro lugar no concurso de peças inéditas Sim. deles naquele ano. E aí o que acontece? Depois desse festival, ali acho que em 61 ainda, o Teatro de Arena de São Paulo vem para cá. Né? Eu acho que o festival é no início do segundo semestre, e aí, ainda antes do final do ano, o Teatro de Arena de São Paulo vem para cá, né? Que já era um teatro que trabalhava numa linguagem mais politizada, né? E vai haver um contato entre eles. De novo, o fato da prefeitura, né, tá por trás do teatro, do TCP, do TEC na época, facilita muito essas coisas. Então, é a própria prefeitura que ajuda na vinda do Teatro de Arena de São Paulo. Inclusive, vai ter uma crise aqui por conta das peças que o Teatro de Arena vai tentar encenar. Né? Vai ser proibida a encenação, vai ter que se apelar para o vice-governador para ele liberar. Tem história do Revolução na América do Sul, E, que a pessoa acha que, quando ela lê o título, ela acha que a Revolução é a Revolução Comunista, ela não entende que é um e, contragolpe, né? e, E aí eles trocaram para movimento na América do Sul, né? Que não é, podia ser revolução. para você ver a qualidade do censor, né? Nem leu, só viu o texto, o título Revolução. E aí, né, o pessoal do Arena eles vão fazer, digamos assim, cursos aqui. E aí o pessoal do TCP eles vão ter contato, tem um laboratório de atuação, se não me engano, e um de escrita de peças. E aí o pessoal do Arena vai ser convidado também a conhecer o MCP, o projeto do MCP, as instalações, e é aí que o Nelson Xavier resolve ficar aqui no Recife, ele não volta, o Arena deixa ele aqui, né? E também uma figurinista é a Dede Bourbonnais, eu acho, eu não sei, Bourboné, Bourbonnais, pronto, que é francês, eu tenho dúvida na pronúncia. Ela também fica, eles, segundo os depoimentos que eu consegui catar deles, eles se encantam com o projeto, com todas as ideias e acabam ficando. E aí isso vai ser fundamental, né? Final de 61, porque você meio que vai ter uma formação básica inicial da direção do teatro de cultura popular. E isso vai ajudar na definição do que vai ser ele a partir de 62, sobretudo. Que justamente ele deixa de se chamar experimental e se torna de cultura popular. Né? E é importante assumir essa denominação, porque justamente eles vão entender cultura popular não só como algo que inspira eles, mas dentro dessa ideia de cultura popular como algo que é revolucionário, algo que vai modificar a sociedade a partir de modelos da cultura popular. curioso que a discussão vai junto, né? Não só da influência das temáticas populares, e daí a questão do latifúndio sempre Sim. muito, muito presente, a questão da ação junto à população, que eu fiquei muito tocada por uma coisa, eu estou falando muito tocada, mas tem um trecho que me lembrou muito o projeto vocacional, que eu, enfim, comecei
com a coordenação do Celso Frateschi na cidade de São Paulo, e que era um intuito meio parecido. O Celso, nessa época, trabalhando com Boal no Teatro Jornal, que era essa ideia de que você pudesse ter pessoas para fazer orientação de grupos e que isso se multiplicasse, né? Então, fazer pela população uma formação política da população e crítica, e, ao mesmo tempo, pôr na cena a população, né? Os três aspectos juntos. É mais ou menos por aí mesmo, essa ideia de você levar para o povo ao mesmo tempo que você traz o povo para dentro daquilo. Né? Inclusive, o Luiz Mendonça tem vários escritos dele onde ele fala que o TCP era um teatro aberto a quem quisesse participar. Então, por exemplo, se alguém via alguma coisa, alguma apresentação deles e se interessava, era só chegar e falar e começar a frequentar. Não existia muita restrição em relação a isso. Tinha uma questão de formação também, né? Quando a Arena vem, eles têm esse intuito de vamos trazer um pouco da experiência do Arena para cá, que são seminários de dramaturgia, que é bem curioso como fica esse parentesco aí. E o Arena um pouco deslumbrado também, né? Sim. Primeiro o Nelson ficando, depois quando o Vianinha resolve entrar para o CPC e também sair do... Enfim. Eu acho que é sobretudo a ideia do alcance. Né? Por quê? Sim. Porque o MCP é a prefeitura, né? E posteriormente, em 63, vai se tornar também o governo do Estado. Então, eles vão adquirir um alcance que outras iniciativas particulares não vão ter. Né? E é interessante justamente esse ponto que você tocou sobre a preocupação deles com a formação. Né? E aí a gente volta para aquela discussão do agente próprio. Porque nessa época existia muito tudo era entendido de forma muito, digamos assim, dual. Então, ou você era um teatro preocupado com a estética, ou você era um teatro preocupado com a política, com a agitação e propaganda. Não, era como se não pudesse ser os dois. Inclusive, o texto que me atraiu para o TCP, né? Eu tenho um amigo, inclusive o nome dele já foi falado, que é o Leidson Ferraz. Uma vez ele é um grande pesquisador de teatro daqui. Muito gente fina ele. Tudo que você precisar de teatro, ele conhece, ele ouviu falar, ou ele já escreveu, ele tem uma indicação para dar. Logo que eu conheci, ele me perguntou, olha, por que você foi estudar o TCP? Porque o TCP ele era uma espécie de algo que existiu, que se sabia que existia, mas que pouca gente falava e que tem pouco material relativamente. Inclusive por ele preconceito, fala você consegue localizar se é uma coisa por preconceito exatamente com o agite próprio ou por causa do fim traumático? Eu acho que está mais ligado ao fim traumático. Né? Então, eu acho que é mais isso do que um preconceito. Claro que há, na época, né, certo preconceito. Tanto que o texto que me trouxe, aí eu respondi para ele que o que me trouxe foi uma crônica que eu li na época. Tá? É uma crônica da época que eu ainda estava no PIBIC, quando você tinha um governo que tinha bolsas de estudo, essas coisas assim, para a história. Então eu fiz um PIBIC, eu estava pesquisando sobre cultura e revolução, essas coisas aqui. E aí eu encontrei uma crítica teatral em que o cronista ele dava uma achincalhada terrível no TCP. E dizia que fazia uma cobertura de toda essa discussão de teatro engajado ou teatro alienado aqui em Pernambuco. Inclusive é com ela que eu abro a dissertação. Sim, e no final ele faz uma relação. Daqui a pouco ele nunca esqueci a frase. Daqui a pouco vão dizer que Shakespeare deixou peças engajadas para o teatro de cultura popular encenar. E aí quando eu vi isso, nossa, o que é isso? Por que dessa forma? Por que é tratado desse jeito? E eu senti, quando comecei a pesquisa, justamente essa dificuldade de encontrar coisas, e às vezes as próprias pessoas que participaram não queriam voltar muito no assunto. Né? Em parte pelo fim, talvez, e em parte também, talvez, por um esgotamento do tema, não sei. Então, até os próprios ex-integrantes que participaram dele tinham dificuldade de querer dar um depoimento, de querer voltar nessa memória. Né? E o TCP me chama a atenção porque, justamente, à medida que eu fui pesquisando, eu percebi que ele não é só a agente próprio, ele não é só a preocupação estética, ele é os dois ao mesmo tempo. Claro, não quer dizer que seja perfeito, mas há essa preocupação.
Porque eles vão frequentar, por exemplo, os cursos de formação de atores da universidade. Inclusive, eu vi as atas com as notas deles nos cursos e tal. Eles tinham boas notas, vai, confessa, tinham. Então, veja bem, nos semestres que tinham encenações grandes ou muita movimentação, as notas caíam. Isso eu percebi. Dava uma queda, houve muitas faltas ali. Muito bom. Mas há essa preocupação com a formação. O Arena vem 2 vezes, as 2 vezes com o apoio do governo. Eles vêm em 61 e 63. Nas 2 vezes eles vão dar cursos, né? O pessoal vai estudar com Boal, etc. Então, você pensar que, assim, nessa época, o pessoal do Arena, digamos assim, eles seriam que seria algo como talvez o principal grupo dessa vertente mais politizada de teatro, que estavam, né, em sintonia com outras formas estéticas de diretores do mundo todo. Então, eles vêm para cá, são trazidos e o pessoal estuda com eles. Então, há essa preocupação com a formação. Não é só a propaganda, no caso do TCP. Sim, e assim, existe uma preocupação experimental da forma, né, que eu acho que ela também contribui, ela é da ordem artística, ela não é da ordem estética. O Mutirão em Novo Sol, que o Nelson Xavier escreveu, a primeira encenação foi com o TCP. Foi. É isso? Foi. Em 62, né? Mas para cá chamou Julgamento em Novo Sol. Julgamento em Novo Sol. E aí é uma peça que ele escreveu em parceria com outras pessoas também, mas sempre me pareceu que ele era o principal autor da peça, até pela forma como ele fala dela. E aí o que acontece? Quando ele fica no final de 61, aqui no Recife, ele começa a elaborar essa encenação, junto com Luiz Mendonça, com todo o pessoal aqui. Né? Ele só vai ficar pronto, se não me engano, em fins de abril de 62, início de maio. Ela é adiada várias vezes, né? Que, de certa forma, é um sinal até do próprio amadorismo do pessoal, da juventude, da inexperiência do grupo. Né? E o Nelson, ele vê sempre essa necessidade de reensaiar, de refazer, de reorganizar, e vai adiando várias vezes, até que quase na metade do ano seguinte, finalmente a peça estreia. E aí é um estouro e vai gerar toda também uma polêmica, porque 62 é um ano fantástico da história do TCP, porque ao mesmo tempo em que ele se define enquanto um grupo de teatro político, mais à esquerda, etc., você também vai ter eleições para governador. E as eleições de 62 foram talvez um dos ápices da polarização do período, né, com acusações de comunização, de subversão, e o MCP entra nisso. Nossa, mas tinha esse tipo de acusação no país? Que estranho, nunca ouvi falar. Pois é, né? Alguém me diga quando que o Brasil foi comunista para começar com essa história, gente, pois por favor. Aparentemente, a gente chegou perto aqui em Recife, se você olhar os jornais da época, principalmente no período Pena que não deu certo. Pois é. Principalmente se você olhar os jornais do período, há sempre essa preocupação, né? As eleições de 62 são as eleições que Miguel Arraes concorreu. Então, ele chega como esse candidato extremamente popular e que tinha, de certa forma, uma instituição extremamente importante apoiando ele, que é o MCP. Porque o que acontece? É importante a gente lembrar também que, nessa época, para votar, você tinha que saber ler e escrever. Então, como uma das funções do MCP era alfabetizar, isso gerava, de certa forma, uma vantagem para ele. Sim. Né? Vai ser fundamental. E, além disso, o pessoal do MCP vai se envolver na campanha. Ainda que não oficialmente com um banner do MCP, porque eles não podiam. Né? O grupo sustentava a ideia de que era um apolítico, né? Para tentar alguma noção de neutralidade, mas os integrantes em si vão participar, muitos deles, inclusive pessoas do teatro. Né? É como se houvessem grupos dentro do teatro, e aí você vai ter um pessoal que está mais interessado, digamos assim, na parte mais estética, e você vai ter a galera que é pau para toda obra. É o estético e também é a agitação política, é o comício, é a encenação em cima da caçamba do caminhão. Então, por exemplo, o Nelson Xavier participa, a Liana Aureliano também participa, o Luiz Mendonça participa, e o Vaninho, o José Wilker também participa desses comícios. E aí a galera percorreu todas as áreas aqui da zona metropolitana do Recife e do interior, e o comício
digamos assim, ele era aberto por essa parte mais artística. Então você tinha uma apresentação de coral, depois você tinha uma encenação de uma peça curta sobre democracia, sobre a Constituição, sobre a alfabetização, algo assim. E aí é que começava os discursos dos candidatos, propriamente. E nesse momento já havia algo que talvez eles não soubessem, que você vai esclarecer depois na sua pesquisa, que já havia um olhar sobre a movimentação dos artistas e dos políticos e todo o movimento, que não à toa um dos jargões aí, das grandes falas do nosso momento atual, de um governo conservador, é não ao Paulo Freire, que era a cabeça dessa alfabetização, de uma alfabetização crítica, né? Eu acho curioso a gente falar aqui que, assim, de fato, não conquistamos o momento de fazer uma revolução de fato ou de chegar com alguma maior proximidade ao socialismo, enfim. Porém, havia um projeto que entendia mais, acho que, do que hoje, o alcance e a necessidade de se trabalhar a cultura no sentido da emancipação. E aí o que está acontecendo nessa época é que quem mandava coisas para um sistema de inteligência do exército, no que você fala. É interessante esse aspecto, né? Porque justamente a cultura, a arte, elas entram aqui como formas de você tentar também causar essa revolução, né? Não é só aquela revolução, aquele formato de revolução cubana, da guerrilha, etc. Não, o pessoal não tinha arma, não tinha nada disso. Tá? As únicas armas que eles tinham eram umas espingardas feitas de cabo de vassoura que eles usavam nas peças. Né? Era a ideia mesmo, né? Era o valor, era a visão da coisa. O próprio, inclusive, o arquivo do DOPS daqui, né, da Delegacia de Ordem Política e Social, ele tem uma caixa grandona assim, só sobre material do MCP, embora muita coisa tenha sido queimada. E aí lá você encontra pedaços das cartilhas de alfabetização, as famosas cartilhas de alfabetização de adultos. E aí a única coisa que você pode perceber é que há uma mudança na forma como eles usam as palavras que vão servir de base para alfabetizar. Tá? Então você não tem aquelas palavras bobas, né, B de bola, não, eles usam coisas do dia a dia das pessoas, né, que dialogassem com esse dia a dia, que fizessem elas refletirem sobre esse dia a dia, sobre a justiça social ou não que elas encontravam nesse cotidiano. Né? E claro, isso vai ser sempre entendido como uma ameaça, né, pelos setores mais conservadores, pelas elites. Eu sou professor, então sempre reflito com meus alunos. Olha, todas as posições políticas talvez sejam válidas em alguns momentos, mas eu acho que quando você fala que você é conservador, você tem que pensar no que você está conservando, né? Porque conservar é manter algo. Então, o que você vai conservar num Brasil que tem um passado escravocrata como a gente tem? Olha, é perigoso essa ideia. Você está conservando o que? Isso? Você está conservando esse passado machista, esse passado que você tem políticas para manter esse povo nessa ignorância, e que quando você vai ter iniciativas que tentam mexer aí, elas são sempre mal vistas. É um outro aspecto do meu trabalho que o importante não é necessariamente definir se eles eram ou não subversivos ou de esquerda, mas é explorar como eles vão ser entendidos e representados nesse momento. Porque é isso que no final vai contar. Não é o que eles eram, mas é como eles vão ser representados. E aí eles são observados de perto, era aí que eu queria chegar, Sim. pelo cônsul-geral dos Estados Unidos, né? Sim. E assim, eu acho que é o grande final de todo o percurso que você faz na sua dissertação e que se tornou livro depois e que vale muito a leitura, é chegar no momento em que, quando há realmente o golpe civil-militar, a perseguição terrível, né, uma fuga da cidade, uma fuga de todo mundo que tinha alguma ligação e que haviam, sim, documentos de longa data recolhidos pelo Sim. governo americano. Como você chegou nisso? Veja, foi sorte, porque de fato o TCP foi bastante difícil de encontrar documentação sobre eles. Tá? E entrevista, então, foi muito mais difícil. Eu acho que eu fiz 2 entrevistas só. E aí o que acontece? A minha esposa, ela também é historiadora. E ela encontrou um site de uma universidade americana que tem um repositório, né,
onde eles têm um projeto que eles estavam, na época, soltando documentos já desclassificados da diplomacia americana, que eram secretos, e nesses documentos você tinha várias documentações do consulado aqui do Recife. E aí você entra lá, é o repositório da Brown, tá? Da Universidade Brown. E aí você digita, por exemplo, Movimento de Cultura Popular. Ele busca para você. E aí foi aparecendo vários documentos, né? Então os americanos eles acompanhavam as montagens, eles acompanhavam e classificavam também. Eles não só diziam, olha, eles vão encenar tal peça, eles vão encenar tal peça de um texto comunista, de um texto que fala de revolução, de um texto subversivo. Então eles vão qualificando o texto. Eles não só descrevem o que está acontecendo. Em paralelo a isso, né, quando a gente olha, por exemplo, esse arquivo que eu já mencionei do DOPS, você vê que havia recortes de jornal que eram tirados da época, colados em folhas de papel, datados e colocados nesse arquivo. Então é uma produção que vem de muito tempo. Sim. Percebe? Mesmo antes do golpe, o DOPS já fica ali à espreita, mapeando todo mundo, principalmente em 62, que o MCP vai ser muito ligado ao comunismo, vai ser muito chamado de um veículo de propaganda comunista. Então, vai aparecer muita coisa do DOPS. E aí, 62 e 63 é um ano justamente, digamos assim, de ruptura. Né? Tanto que, a partir do final de 62, e seguindo todo o ano de 63, é quando eles passam a aparecer mais na documentação dos Estados Unidos, por exemplo. Quando tem o golpe, digamos assim, a repressão acaba sendo facilitada por todo esse mapeamento que eles já tinham. Então, a sede do MCP é um dos pontos que é invadido pelo Exército. É muito famosa a narrativa que fala sobre tanques ocupando a sede do MCP, que era onde o TCP também tinha um dos seus teatros, onde eles ensinavam, até hoje está lá a concha acústica. O pessoal invade, queima, apreende material, e aí as pessoas do MCP começam a ser perseguidas também. Genu, assim, quando a gente fala, por exemplo, do CPC, quando a gente fez o programa sobre Vianinha, enfim, havia, no Rio, pelo menos, né, no CPC da Uni, eles não tinham a dimensão que ia ser tão rápido, tão brutal, né, o golpe. Tanto que o dia que eles queimam também o CPC no Rio, fogem pulando muro, né? Você acha que o pessoal do TCP tinha mais noção que o pessoal do CPC ou também foram pegos assim, absolutamente de surpresa? Não, eles não tinham a mínima ideia, até porque nesse período eles estavam preparando excursões para o interior do estado. Porque como agora eles eram o governo, né? Porque, digamos assim, é como se o MCP ele se tornasse uma espécie de secretaria de cultura do estado quando Miguel Arraes é eleito. Não oficialmente, mas oficiosamente, eram eles agora que mandavam na cultura. Então, na época, eles estavam preparando uma série de novas peças, de novos pequenos esquetes de agite próprio para sair espalhando por todo o estado e também excursões para outros estados aqui vizinhos. O próprio Nelson Xavier, por exemplo, na época, ele estava no Rio de Janeiro. Ele foi para lá resolver uns assuntos dele e tudo, então ele estava no Rio de Janeiro, se não me falha a memória. Então eles com certeza não esperavam, até porque aqui eles eram o governo, né? E era um governo muito popular, era um governo muito forte, esse governo de Miguel Arraes na década de 60. Tanto que depois, quando ele volta do exílio, ele ainda se elege algumas vezes com base nesse trabalho dele da década de 60. Sim. Então, com certeza, eles não viram esse golpe chegando, não. Ai, Genu, a gente está chegando no fim do tempo, a gente não pode fazer programas muito longos como a gente gostaria, porque senão ninguém ouve até o final. Uhum. Não, estou brincando, mas de fato, eu sempre me dá vontade de ficar conversando muito mais. Mas eu quero te perguntar de uma história que eu fiquei rindo sozinha, que é muito, muito surreal, que é a história do João Vicente Goulart com a Jaguatirica na apresentação do TCP em Brasília. Conta essa história. Pois é, tem foto, né? Para não depois não achar mentira, que é tem anedota. A foto. Não, tem foto. Nossa, foi um dos momentos mais divertidos do arquivo, porque eu dei pulos assim na mesa quando eu achei essa foto no jornal. Mas é o seguinte, no início de 63, né, o TCP ele vai articular a sua primeira excursão, digamos assim, para fora do Nordeste. Né? Então eles vão para Brasília e depois, com o sucesso de Brasília, eles conseguem ir também para o Rio de Janeiro. E aí, quando eles estão em Brasília,
havia toda essa proximidade do grupo daqui com o João Goulart, etc. Então eles vão encenar algumas peças no próprio Palácio da Alvorada, né? Eles levaram 3 peças, se não me falha a memória. Levaram o Julgamento em Novo Sol, levaram, acho que a Excelência, foi a derradeira ceia, e levaram a Volta do Camaleão Alface, que é uma peça infantil. E aí eles foram encenar, se não me engano, durante a encenação do Camaleão Alface, né, o filho do João Goulart estava lá com a mãe, né? O João Goulart não foi nesse dia, mandou a esposa representando junto com o filho. E aí eu não sei por que a criança tinha um filhote de jaguatirica como animal de estimação. Coisa de criança, filha de presidente, provavelmente. Né? E aí ele levou... Pois é, um cachorro não seria suficiente, né? Um gato. Então era um filhote de jaguatirica, pequenininho, né? Que ele levava numa corrente, mas que ele ficava atiçando para os atores. Né? Então o Camaleão Alface, em vários momentos ele interagia com a plateia e o menino fazia, né, como se fosse soltar a jaguatirica para avançar em cima dele. E aí o relato que você tem do pessoal que estava lá no dia é de que eles ficaram aterrorizados e perdiam a concentração a todo instante, porque iam fazer alguma coisa e o menino soltava a jaguatirica, que tinha uma corrente muito longa, e ela andava pelo palco, ela perseguia os atores, e aí quebrava totalmente a concentração. Não era só a quarta parede, não, era a concentração deles também. Essa história é assim, tipo, não existe, né? Precisa ter uma peça só da história, né? Pois é, é verdade. A gente achando que a maior intervenção numa peça pública era os cachorros e os bêbados atrapalhando a encenação. A gente pode ter coisas mais terríveis. Pois é. A jaguatirica do filho do presidente. Eu sempre quis saber qual seria o destino dela. Qual foi o destino dela depois? Quando cresceu. É. Fazer o Pantanal. É verdade. Pode ser. O João Vicente é vivo? Eu não sei. Eu também acho que sim. Eu vi uma entrevista dele, eu acho. Alguns anos atrás, claro, mas acho que ele é vivo. Perguntar para ele, para os filhos dele, sei lá. Verdade. O que ele fez depois com a jaguatirica? Ele quase pegou o Zé Wilker. A jaguatirica dele. Que ele era o Camaleão Alface da peça. O Zé Wilker. O Zé Wilker era o Camaleão Alface. Ô Felipe, deixa eu te perguntar uma coisa que fiquei curioso aqui. O Arena foi lá e trabalhou junto com o pessoal lá do TCP e fez algumas coisas. O TCP também fez a mesma movimentação com outros grupos aí do Nordeste? Ou ele só pegou os ensinamentos do Arena e botou para frente artisticamente? As duas coisas. Tanto eles empregaram, né, como também eles tinham contato com outros grupos nessas viagens que eles faziam. Né? E aí, desse contato, eles iam falando e dividindo as visões e as experiências e as técnicas também. Né? Então, por exemplo, eles vão viajar, que eu me lembro agora de cabeça, eles passam pela Paraíba, eles passam pelo Rio Grande do Norte, eles passam por Alagoas. Né? Você tem um festival de educação e cultura popular em 63, onde eles vão patrocinar, inclusive, a vinda de digamos assim, outras instituições de cultura popular para cá, inclusive do Centro-Oeste, por exemplo. Tem um grupo de Goiás que vem, tem um do Paraná que vem. Então, 63 eu acho que é mais ou menos o auge desses contatos e dessas articulações que você vai ter praticamente do país inteiro. Então havia, sim, essa troca e depois essa difusão feita por eles também. Eu acho importante dizer que o Genu diz isso no texto, pelos relatos das pessoas que estavam envolvidas com a Arena, que foi uma troca muito de mão dupla, assim. Apesar dessa ter essa questão da formação, o efeito que o MCP teve sobre o Arena foi muito grande, assim. Ficaram muito mobilizados com aquilo. Isso. É uma coisa que eles falam e o pessoal da Uni também, da Univolante fala, que ao mesmo tempo em que eles traziam coisas, eles levavam outras, porque, por exemplo, quando o Arena, o pessoal da Uni fazia um texto sobre a pobreza do Nordeste, era sempre uma visão de fora. Né? Então, vindo para cá e tendo esse contato com o pessoal, eles mudam um pouco isso. Eles passam a ver de outra maneira. Você vai ter, por exemplo, o Eduardo Coutinho com o Cabra Marcado para Morrer, né? Que vai ter no seu início todo o apoio do MCP, inclusive, também. Sim. Ele vai contar, ele está junto de um projeto que engatinhava quando teve o golpe, que era uma espécie de
de departamento de cinema dentro do MCP também. Uma das primeiras produções que eles vão anunciar é o Cabra Marcado para Morrer. Então... E que acaba virando o filme, para quem não conhece, tem que assistir imediatamente. O filme acaba virando a história de como eles não conseguiram fazer o Cabra Marcado para Morrer, porque o golpe acontece no meio da filmagem, né? Isso. Pois é, então, voltando para aquela pergunta, pega todo mundo de surpresa. E aí vale a reflexão também sobre essas desculpinhas de que, não, havia um movimento comunista para tomar o Brasil de forma iminente. A prova não havia, o pessoal estava fazendo teatro, estava fazendo filme, não estava aprendendo a atirar. Com certeza não havia esse tipo de coisa, né? Isso é só uma retórica para justificar uma coisa tão brutal como aquela. Bom, com isso nós encerramos a nossa conversa de hoje, pensando sobre retóricas brutais e como resistir a elas. Obrigada, Genu, muitíssimo obrigada. Eu que agradeço, Maria, Chico. Muito obrigado. Essa oportunidade de voltar para a minha pesquisa da época do mestrado foi muito boa. Rever algumas histórias e visitar até as angústias mesmo, né? Porque você vai escrevendo o mestrado, então, né, o mestrado, cada parágrafo você fica feliz que terminou e vem uma nova angústia de para onde você vai agora. Então foi interessante voltar a esse texto e sentir essas emoções de novo. Como que chama o livro, Genu, para as pessoas que quiserem adquirir? O livro é Atos Cênicos, Atos Revolucionários, o Teatro de Cultura Popular do Recife. Inclusive o de vocês vai chegar. Eba! E nós continuaremos falando sobre o Teatro de Pernambuco. Queridos, até mais. Esse foi o Sala TUSP. Sala TUSP, o podcast do Teatro da Universidade de São Paulo.